Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai direto para o Rio Grande do Sul, a gente conversa hoje com o Albano Antônio Strider, que é engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de São Borja, e vamos entender um pouquinho como que está o desenvolvimento da soja por lá. Segundo ele, uma área bastante peculiar dentro do estado do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Albano. Bom dia, Letícia. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. E é sempre um prazer estar aí com vocês para divulgar informações e aprender também com vocês. Albano, me diga uma coisa, a questão das chuvas por aí, como é que está o comportamento do clima? Porque a gente viu uma situação generalizada no Rio Grande do Sul de chuvas muito intensas, aí depois uma certa pausa em algumas localidades, e agora aí em São Borja parece que essas precipitações intensas retomaram. O nosso cenário é muito parecido com o início, né, de altas precipitações, aí deu umas 2 semanas que diminuíram um pouco as chuvas, e agora essas últimas 2 semanas foi bastante intensas precipitações, em torno de, nós estamos hoje aí nesses últimos 10 dias praticamente com 250 milímetros, né, então ontem inclusive deu uma precipitação aí em torno de 40, 50 milímetros, praticamente em todas as áreas do município de São Borja. Então, bastante chuvoso, um clima bastante diferente dos últimos 2 anos nesse período. E nesse momento, essa quantidade de chuva, né, esse volume que tem caído aí no município, Albano, como que isso tem afetado o desenvolvimento da soja por aí? Olha, na verdade, é óbvio que a gente prefere que chova, né, Letícia? Então, nós estamos com uma precipitação bastante alta, no entanto, ela está sendo muito mais benéfica do que atrapalha. Alguns atrapalhos, porque a gente tem as operações para fazer nas lavouras, com a aplicação de fungicidas, de inseticidas, fazer todas as operações, algumas lavouras ainda sendo, em poucas áreas ainda sendo plantadas, replantadas em função exatamente do excesso de chuvas, mas isso representa um número muito baixo em termos de porcentagem, e aí essa chuva atrapalhando um pouco a colheita de milho que está se procedendo plantando soja safrinha, mas no geral essa chuva está sendo muito benéfica para a nossa região. Preferimos que chova do que faça seca, né? Esse é o detalhe. E aí, se a gente for fazer um recorte desse cenário, olhar para o dia de hoje, né, dia 15 de janeiro, observa-se o quê? Essa soja, a gente tem já como calcular uma média de produtividade, ainda que seja algo preliminar, Albano? Olha, diferente novamente, comparando com anos anteriores, que a gente teve 2 anos de estiagem, produzindo 5, 8, 10 sacos por hectare de soja, no máximo 20. Esse ano nós estamos com uma expectativa de colher em torno de entre 40 e 50 sacos por enquanto. Esses números, em algumas áreas, ele pode representar de 50 a 60. Nós vamos estabelecer que hoje nós temos soja para produzir 50 sacos por hectare em média, de forma geral em São Borja. Fazendo um corte hoje, que nem você falou, Letícia, é um corte de hoje. As lavouras de hoje em São Borja poderão produzir 50 sacos por hectare. Essa é a expectativa geral, conforme a nossa visão. E olhando, como a gente está falando, né, desse recorte de hoje, né, dessa fotografia do dia 15 de janeiro de 2024 para as lavouras de soja em São Borja, a maioria das plantas está em qual fase de desenvolvimento por aí, Albano? Olha, na maior parte está em fase vegetativa. Eu digo assim, em torno de 60%, 70% fase vegetativa. Em torno de 20%, 30% tem algumas áreas plantadas no final de outubro, conforme eu mencionei na nossa conversa anterior, em torno já está na fase de reprodutiva, que seria início do florescimento, tá? Então, é mais ou menos isso, 60% a 70% em fase vegetativa e 20% a 30% em fase reprodutiva já em algumas áreas. Então, a gente fala dessa média, falando de hoje, né, entre 40 a 50 sacas por hectare numa média de produtividade, pensando, já que não tem nenhuma parcela, por enquanto, significativa de soja em fase de enchimento de grãos, se, por exemplo, essas chuvas vierem a cortar justamente nessa fase, essa média de produtividade, ela pode mudar, Albano?
Pode mudar. A gente, se continuarem as chuvas boas que estão ocorrendo e essas chuvas continuarem no mês de fevereiro, a gente pode mudar esse patamar para cima, né, Letícia? A gente pode ir para 55, 60 sacos, né? Então, pode mudar para cima. Se as chuvas cortarem antes do final de fevereiro, aí, no mês de fevereiro, diminuir as chuvas, a gente poderá diminuir isso, obviamente, mas em princípio, nossa expectativa é que continue chovendo, as previsões climáticas são essas, que continue chovendo e que nós vamos ter uma safra bem satisfatória esse ano. Essa é a nossa expectativa. E, Albano, me diga uma coisa, em relação à questão de comercialização, já que a gente tem toda essa questão climática que afeta não só o Rio Grande do Sul, a gente está vendo, né, a gente está falando agora, né, de chuvas em excesso, mas quando a gente viaja para outras partes do Brasil, aqui no nosso quadro Realidades da Safra, a gente tem outras situações de poucas chuvas, de chuvas irregulares, de altas temperaturas, que também impactam na produtividade das lavouras e, por consequência, também impactam na segurança do produtor ali em querer negociar a soja ou não. Como que estão as dinâmicas de negócios por aí em São Borja? Olha, São Borja, de modo geral, do que a gente conhece, o produtor negociou muito pouco soja futuro, tu entendeste? Então, o produtor não tem, assim, uma prospecção de fazer negócios futuros. A maioria do soja que foi plantado em São Borja ainda está para ser vendido. Então, nós temos uma expectativa de que o preço do soja, no mínimo, se mantenha ou melhore, né? Porque há poucos contratos de soja efetivados para o futuro nos patamares anteriores a essa baixa que está acontecendo. E o produtor sempre, na nossa região, na sua maioria, espera colher para depois vender. Essa é a dinâmica do negócio na nossa região, na sua grande maioria, dessa forma. Albano, eu queria saber também se teve alguma pressão por pragas ou doenças, ou se está tendo alguma questão nesse sentido, que o produtor está tendo alguma dificuldade de contornar? Pressão alta de doenças ainda não houve. O que nós temos é uma presença da ferrugem na nossa região. A gente olha as lavouras, a grande maioria está a ferrugem já instalada na soja, mesmo que em baixa incidência, mas nós estamos tendo que fazer esse controle aí mais intenso esse ano dessas doenças e pragas. Nós estamos tendo presença de percevejo, principalmente de percevejo na soja plantadas na primeira fase de plantio. Então, nós estamos tendo a dificuldade, diferente dos outros anos, de fazer esse controle, principalmente da ferrugem, porque o clima está chovendo e o produtor está tendo que entrar nas lavouras um pouco mais atrasado, não está dando janela para a gente aplicar de forma correta os fungicidas e os inseticidas. Mas existe essa presença da ferrugem, no entanto, ela não está afetando ainda a produtividade da soja, mas que ela está presente, está. Tem uma pergunta aqui, o José Mendes está aqui no YouTube perguntando se tem previsão do tempo hoje. José Mendes, tem sim, logo em seguida aqui do Realidades da Safra, tem o quadro de previsão do tempo, vai ter entrevista sim, então fique ligado aqui no Notícias Agrícolas que já tem previsão do tempo para você acompanhar, então, mandar suas perguntas e as suas dúvidas. Albano, eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Um prazer falar com os amigos do Notícias Agrícolas e a gente está sempre às ordens em São Borja, para quando quiserem entrar em contato, a gente está à disposição. Muito obrigado. Tá, então estivemos com o Albano Antônio Strider, que é engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de São Borja, lá no Rio Grande do Sul, nos trazendo as informações a respeito do desenvolvimento da soja por lá. Segundo ele, há cerca de 10 dias, os volumes intensos de chuvas voltaram a atingir o município. Havia dado uma pausa naquelas chuvas bastante volumosas que estavam atingindo o estado do Rio Grande do Sul como um todo. E aí, segundo o Albano, alguns replantios aconteceram de forma pontual, mas essas chuvas, nesse momento, elas estão mais beneficiando do que atrapalhando o desenvolvimento da soja. Segundo ele, depois de alguns anos, né, de ciclo da soja com estiagem, em que quase não se conseguiu produzir nada, esse ano, então, a expectativa, nesse momento, com uma fotografia do dia de hoje, dia 15 de janeiro, segundo ele, com a soja cerca de 60% a 70% no estágio vegetativo por lá e o restante em fase reprodutiva, a perspectiva que se tem nesse momento é de uma média de produtividade entre 40 a 50 sacas
por hectare, mas é claro que é preciso observar o desenvolvimento dessa soja, observar como o clima vai se comportar quando essa soja entrar em fase de enchimento de grãos, observar também como que vai ficar esse clima e se vai atrapalhar muito a questão da entrada dos produtores nas lavouras para fazer os tratos culturais contra a ferrugem, por exemplo, né, se isso vai causar algum dano muito grande, para ver então se até o final do desenvolvimento, se até o final da safra vai ser possível sim ter essa produtividade estimada que o Albano trouxe, então, um recorte do dia de hoje. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.